Oi, eu sou Elô Bacellar e bem-vindos aqui à minha cozinha. Hoje a gente vai preparar uma refeição assim que eu acho que tem tudo a ver com aquele dia de verão, o mar azul, férias, piscina. A gente vai preparar umas almôndegas gregas com umas batatas estampadas que são lindas de morrer e uns tomates de forno perfumadíssimos, saborosos. Quando eu morei em Paris, bem do lado do apartamento, tinha um restaurante grego super familiar e bem pequenininho. E de vez em quando a gente ia lá. E num dia eu comi essas almôndegas que vinham com os tomates e uns quiabinhos dourados no azeite. Eu fiquei realmente apaixonada por elas, porque tinha o sabor da carne, no caso era uma carne de cordeiro, super temperadinhas e com aquele agridoce, misturando as passas e o crocante das nozes ou pistache. Enfim, era muito, muito gostoso. Para esse cardápio bem mediterrâneo, a gente vai usar tomate, alho, muitas ervas como tomilho, salsinha, sálvia, hortelã, alecrim, o pepino, iogurte, bastante azeite, a carne moída com nozes, passas, o miolo de pão, a gema, sal, pimenta e as batatas que são lindas demais. Para as almôndegas, pego uma tigela, coloco a água, o miolo de pão esfarelado, que pão? O que você tiver em casa. E de preferência um pão já amanhecido. Pode ser um pão francês, pode ser um pão mais firme, como um pão italiano, um pão de levedação natural. E em último caso, você pode até usar um pão de forno. Eu umedeço esse pão com a água e deixo descansar por uns 5 minutinhos. Enquanto o pão descansa, eu vou preparar as ervas. Um pano molhado por baixo para minha tábua não escorregar. A salsinha já está picada. Agora, folhas de hortelã, de manjericão. Isso a gente tem que fazer meio na hora de usar, porque elas ficam escuras em pouco tempo. Vou colocar aqui junto da minha salsinha. O miolo de pão já descansou. Agora é só acrescentar os outros ingredientes. Eu tenho aqui cebola picada. Mais cebola ou menos cebola? Depende de cada um, mas que ela deixa um sabor delicioso, ela deixa. Alho picadinho. A carne moída. Estou usando aqui carne bovina, mas por lá eles costumam usar carne de cordeiro. Sal. Pimenta. Moída na hora, que é sempre muito melhor. Bom, saleiro e pimenteiro, na verdade, tem a ver com a mesa, com a cozinha, porque o sal e a pimenta dão vida a qualquer prato, a qualquer receita. E além de dar esse sabor, esse aroma, o sal e a pimenta também fazem parte da mesa. Na hora que você vai arrumar uma mesa, você chega em qualquer restaurante, tudo isso, você tem o saleiro e o pimenteiro. Isso também pode estar na tua casa. Você pode dar uma graça com o saleiro e pimenteiro. Tô colocando aqui uva passa, que tem tudo a ver com esse lado do mundo. E hoje eu estou usando umas nozes. As receitas originais pedem normalmente para você usar pinole ou pistache. Mas, sinceramente, não são ingredientes que a gente acha em qualquer lugar e o custo é um pouco alto. Então, nozes ou amêndoas, até mesmo castanha de caju ou castanha do Pará, funcionam muito bem e são mais acessíveis. Depois a gente vai colocar uma gema. Tem muita gente que prepara as almôndegas usando o ovo inteiro, gema e clara.
Eu experimentei de novo e eu cheguei à conclusão que a gema funciona muito melhor. Ela dá a liga que eu preciso, mas ela deixa a almôndega um pouco mais macia. A clara faz com que as bolinhas fiquem bem mais firmes e duras. Eu fiquei só com as gemas. Eu vou misturar um pouco e aí vai a outra dica super importante. Tem gente que acha que a gente precisa misturar muitas almôndegas, mas as coisas não são bem assim. Quanto menos eu misturo, mais macia vai ficar a minha almôndega. Então, é melhor misturar no começo com uma colher até deixar tudo meio uniforme. Em seguida, eu vou acrescentar o azeite. Quanto de azeite? A quantidade, na verdade, é uma base. O que importa é deixar essa massa úmida o suficiente para conseguir fazer as minhas bolinhas. Para verificar o sal das almôndegas, eu não tenho muita saída. Ou eu posso experimentar um pouquinho. Eu acho que precisa de mais um pouco de sal. Ou eu posso fazer uma bolinha, colocar na frigideira, experimentar e acertar o meu tempero depois. Na hora de modelar as almôndegas, eu coloco um pouquinho de azeite nas mãos. Pego uma colherada de massa. E faço uma bolinha. Para uma refeição, uma bolinha assim é de bom tamanho. Nada impede que eu faça mini bolinhas para servir numa festa como aperitivo. Fica muito gostoso também. Eu hoje vou fritar as almôndegas assim mesmo, só aquecendo o azeite e dourando as bolinhas de todos os lados. Agora, se eu quiser uma casquinha ainda mais crocante, eu posso rolar essas almôndegas na farinha e dou uma chacoalhada e pronto. Outra coisa que dá para fazer é assar essas almôndegas, o que é muito prático, principalmente quando você está fazendo uma quantidade maior para receber mais gente. Para isso, eu simplesmente pego uma assadeira, coloco um pouquinho de azeite no fundo, coloco as minhas bolinhas por ali, pincelo com mais um pouquinho de azeite e forno. Por quanto tempo? Sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, vai depender do tamanho das bolinhas. Para fritar as almôndegas, uma frigideira já bem quente. Se a frigideira for mais grossa, as almôndegas vão ficar ainda mais crocantes. Vocês vão ver. Primeiro passo, azeite na frigideira. Quanto de azeite? Para regar o fundo e deixar uma camadinha bem uniforme. Vou colocar então uma parte dessas almôndegas. Dá para ouvir esse chiadinho? É a hora certa de colocar. Coloco as minhas almôndegas assim com cuidado para não perder a forma. Ó, tá perfeito. Por isso que é importante a frigideira quente. Outra coisa super importante, eu quero as minhas almôndegas realmente fritas e crocantezinhas por fora. Então, eu preciso fritar aos poucos para não juntar vapor, para evitar que elas cozinhem e fiquem com aquela textura meio hospitalar, como eu brinco. Então, qual é o ideal? Eu frito uma parte, quando elas já estiverem prontas, eu frito a almôndega restante. Quanto de um lado? Eu sei que já está na hora de virar, quando elas começam a ficar bem douradinhas na base. E eu vou dar uma fritada de um lado, depois do outro e só uma passadinha na lateral para conseguir que elas fiquem douradas meio que por igual. Nessa fase você não precisa virar, pelo contrário, porque se você mexer nelas agora, é bem possível que elas grudem no fundo da panela. E quando elas começam a dourar, vocês vão ver que elas se movimentam um pouco. Eu vou até mexer numa para ver se
Ó, ela ainda não tá se soltando tanto, dá pra ver? Se eu virar agora, pode ser que ela quebre. O perfume do azeite, nossa, é muito, muito bom. Como é para fritar, eu não preciso aqui usar aquele azeite incrível. Pode ser um bom azeite, mas que não seja uma fortuna, né? Eu quero as minhas almôndegas bem douradinhas, tá? Como acontece com qualquer fogão, alguns lados douram mais do que o outro. Então, se eu perceber que tá dourando demais, eu posso dar uma trocadinha de lugar. Essa aqui, por exemplo, tá bem mais escura. Essa aqui tá mais clara. Como eu falei, tem horas que um lado vai mais do que o outro. Se uma almôndega ou outra ficar um pouco mais ou menos douradinha, você pode ter certeza que na hora de servir, tem sempre aquele que gosta do mais crocantezinho, escuro, outros gostam um pouco mais clarinho. É igual pão, né? Igual assim, eu, por exemplo, adoro cantinho de bolo e pão mais dourado. Tem gente que gosta dos mais clarinhos. Quando ela tiver desse jeito, às vezes eu dou só uma viradinha para deixar a lateral também um pouco mais dourada e tá pronto. Posso colocar um papelzinho aqui, absorvente. Posso até tirar a panela um pouquinho do fogo. Como a minha panela é de ferro, ela esquenta muito. Vocês viram que o processo é muito rápido, tá? É importante não deixar no fogo demais para evitar que elas fiquem muito duras por dentro. A gente quer casquinha por fora e aquele miolinho mais macio e suculento. Bom, aqui, se a gente percebe que esse azeite aqui, o fundo da panela, já tá com aquele meio escurinho, uns pretinhos de fritar, nada demais. A gente tira isso fora. Pega um pedaço de papel absorvente, com muito cuidado você dá uma limpada aqui, aí você acrescenta um pouco mais de azeite, um azeite que está mais limpo e frita as almôndegas restantes. Poucas receitas são tão úteis e versáteis como essa dos tomates. Eu preparo essa receita quase que uma vez por semana na minha casa e uso para as mais diferentes finalidades, né? Elas entram em molhos para massa, como salada, para colocar em cima de uma torrada, do pão como se fosse uma brusqueta, para virar uma sopa fria. O preparo não poderia ser mais simples. Eu simplesmente corto os tomates com casca e tudo ao meio e descarto as sementes. Coloco esses tomates num refratário, uma tigela que vá ao forno, mas o que importa é deixar tudo bem próximo e juntinho, porque eu quero que ele cozinhe na água natural. Se eu deixar espalhado, o resultado vai ser bem diferente. Então eu coloco tudo junto, sal, pimenta, esse conjunto, que um é o saleiro e outro o pimenteiro, adoro Sgt. Peppers, foi num festival de música em Liverpool que eu fui com a Ana várias vezes e eu achei isso aqui, eu não podia deixar isso aqui para trás, né? Ingleses também, e desses de louça antigos, de porcelana, eu tenho esses de cachorrinho, porque nós tínhamos umas terriers que já morreram de velhinhas, eram terriers, uma era muffin, outra era cookie, porque elas eram inglesas, e era bem esse estilo de orelhinha pequenininha, meio quadradinha, uma graça.
Esses aqui, por exemplo, que também são de louça, foram de uma viagem para o Canadá, de um lugar que tinha um farol super bacana. A minha mãe me trouxe de um antiquário francês, esses aqui, e de antiquário também francês, a gente tem esses aqui que são de madrepérola. Esses aqui acho que são os mais chiques que eu tenho. Eles são, olha, tem esse brilho aqui que é uma coisa muito, muito clássica. Esses de cristal, assim, são super... Uns são sextavados, outros fazem mais um redondinho, outros são mais retos. Esse da voltinha, esse é um tipo bico de jaca. E esses aqui, tudo bem, eu uso para servir, mas como eu adoro fotografia e adoro montar esse set da foto, esses pequenininhos são super úteis, porque eles são pititicos, assim. Esses aqui, por exemplo, a gente pode colocar o sal de um lado e a pimenta, nesse caso, já moída do outro. E aqui, esse é um bem antigo e esse é um super moderno, uma coisa bem mais contemporânea de design, que aqui você coloca o sal, aqui você pode pôr a pimenta e aqui encaixa uma colherzinha. Vou falar a verdade, essa colher não era original, não faço ideia de onde eu pus, mas a ideia é colocar aqui, que ela tem até um lugarzinho para encaixar, né? Também interessantes, a gente tem os de plástico, esses aqui são assim super... esse meu é bem vintage mesmo, porque ele é uma coisa, ele é antigo mesmo, né? Esses aqui de plástico também são super modernos, dessas coisas de design, é uma graça. Os passarinhos e esses aqui, tanto esse quanto esse, são de cerâmica de alta temperatura. Esse aqui é de uma ceramista incrível, que é muito amiga minha, e ela faz usando esse tipo de cerâmica, mas dando um toque brasileiro. Então ele tem um formato meio de passarinho, lembrando a nossa mata. Esses aqui já são de uma ceramista japonesa, que também tem um design muito lindo, é uma coisa muito limpa e eu acho eles incríveis, né? É um mundo, o saleiro e pimenteiro. Faz parte da cozinha, faz parte da mesa. E no caso das almôndegas, elas têm que ser realmente bem temperadinhas. Na batata também, o sal e a pimenta junto do azeite são tudo na receita. Azeite de oliva, afinal de contas a gente tá no mundo mediterrâneo, né? Uns dentes de alho, que você não precisa descascar, não precisa fazer nada. Os dentes de alho inteiros mesmo. E depois as ervas que eu quiser. Não precisa fazer nada, só colocar as ervas nos próprios raminhos. Quais ervas? A que eu quiser. Pode ser orégano fresco, que tem tudo a ver com Grécia, tomilho, manjericão, alecrim, salsinha, o que você gostar e tiver por perto. Em seguida, a gente dá uma misturada nesses tomates, para deixar tudo bem úmido. E pronto, é só levar ao forno por mais ou menos 45 minutos, 1 hora, até os tomates ficarem bem macios e dourados. Quanto tempo exato vai depender do seu forno, do refratário que você estiver usando e, é claro, do tomate que você escolher. E qual tomate? O tomate maduro e bonito que você encontrar. Pode ser um tomate mais redondinho assim, um tomate tipo italiano. O que interessa é que ele seja bem macio e se desmanche depois de assar. A batata. É importante uma faca grande e que corte bem reto. Eu vou cortar as minhas batatas ao meio. Numa assadeira, eu vou colocar pimenta do reino, sal, uma camadinha farta de azeite de oliva, para que elas fiquem com aquela casquinha maravilhosa. Aí vem a parte divertida. Metade de uma batata, um ramo de ervas e para assadeira. Metade da batata, um outro ramo de ervas e para assadeira.
O divertido é fazer um mix de ervas, porque aí tem aquela surpresa e os sabores e os aromas também são bem diferentes. Não se preocupa se as batatas derem uma andadinha no meio da assadeira. No final, vai dar tudo certo. E agora, pro forno. Pensa numa salada refrescante. A de pepino é assim. E além disso, ela é muito prática, porque você pode preparar com antecedência, deixar tudo pronto na geladeira e na hora de servir é só acrescentar as ervas. Você pode usar acompanhando a refeição, como a gente está fazendo hoje, mas nada impede que você use para servir num sanduíche, num lanche, assim, no que quiser. O preparo é realmente muito fácil. Você vai pegar o pepino e cortar as duas pontas. De novo, um ralador grosso e eu vou ralar esse pepino. Um processo que acontece em poucos minutos. Só cuidado com a mão nesse finalzinho. E pronto. Aí vem o grande segredo dessa receita. Se eu pegar o pepino do jeito que ele está aqui e misturar os outros ingredientes, ele vai ficar muito aguado, porque o pepino é muito molhado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu coloco esse pepino numa peneira, que nem precisa ser muito grande, não. Olha, só de cortar, olha só o que juntou de água por aqui. Depois de uns 5 minutos, o pepino escorre um monte de líquido. Vou pegar esse pepino e espremer, ó. Espremer pra valer. Pra tirar todo o excesso de umidade, ó. É muita água. E passo o pepino espremido pra uma outra tigelinha. Depois de espremer, juntou mais líquido ainda. Nessa hora, um pouquinho de sal, uma pitadinha de açúcar para equilibrar, um dente de alho raladinho, o iogurte natural, sem açúcar, eu vou cobrir, levar à geladeira por pelo menos 6 horas e na hora de servir, só acrescentar hortelã e dill bem picadinhos. Chegou o momento mais lindo e esperado do programa, a hora de virar essas batatas. Quer ver? Não é o máximo? As almôndegas são douradas por fora, macias por dentro, com o salgadinho do queijo, o frescor das ervas, o adocicado da uva passa e o crocantezinho das amêndoas.
Os tomates são muito saborosos, com ervas, azeite, eles são macios, perfumados, também assim, eu adoro. A saladinha grega de pepino e iogurte é fresquíssima. É aquela coisa assim que você come o pote inteiro, tanto acompanhando a refeição como com um pãozinho, realmente o que você quiser, aquela receita versátil. As batatas, a gente não precisa dizer que elas são lindas de morrer, causam aquele uau na mesa. E o gostoso é assim, quando elas ficam super douradinhas por fora, por dentro ela fica tão macia e cremosa que é difícil comer uma só. As ervas são perfumadíssimas, dão sabor e deixam a mesa muito linda. Foi muito bom ter você aqui comigo e te espero de novo aqui na Cozinha da Elô.